Fala pessoal, boa tarde para todos vocês, boa noite, bom dia, não sei qual hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Conforme prometido, eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, um vídeo curto, para mostrar para vocês um pouco sobre nomenclatura de compostos de hidrocarbonetos aromáticos, né? O hidrocarboneto aromático mais famoso que nós temos, que é a base de todos os outros hidrocarbonetos, é o benzeno, que eu mostrei na aula, né? Aquela estrutura hexagonal, né? Que tem duplas ligações alternadas ou tem aquele anel aromático no meio, para representar que essas duplas ligações podem acontecer em qualquer local dentro do anel aromático, desse hexágono. E aquilo é o benzeno, né? E eu falei também que o nome benzeno é um apelido, né? Se a gente fosse nomear de acordo com as nossas regras, né, esse benzeno ia seguir aquela mesma nomenclatura lá dos alcenos, só que ele ia ser, digamos, um trieno, né, que ele tem três ligações duplas. E aí, para não... Como ele é um composto muito famoso e está muito presente na química orgânica, os químicos preferiram dar um apelido bem mais simples do que colocar o nome dele oficial, né? E aí a gente viu que o apelido é o benzeno, tá? Então hoje o que a gente vai ver? Nós iremos ver derivados do benzeno, iremos ver as estruturas desses derivados do benzeno e vou também mostrar para vocês como que a gente vai colocar a nomenclatura quando esses derivados do benzeno eles aparecerem aqui na nossa vida, né, no nosso estudo. Então, que derivados são esses, professor? São os benzenos com ramificações. Então, a gente vai aprender a nomear compostos aromáticos baseados no benzeno que apresentem ramificações. Aí alguém vai falar assim, professor, então qual seria esse derivado do benzeno mais simples de todos? O derivado do benzeno mais simples de todo é o benzeno próprio com uma ramificação mais simples de todas, que é metil, né? Então, se você pegar um benzeno com uma ramificação metil, que é a ramificação mais simples, né? Aquela ramificação de um carbono, se você pegar um benzeno com essa ramificação, fica muito fácil a gente nomear. É só você colocar o nome da ramificação, colocar o hífen e colocar o nome benzeno, muito fácil. Então esse aqui iria virar qual nome? Vai virar o nome metil, né? O nome metil, que é o nome da ramificação aqui, ó, a nossa ramificação do tipo metil. E aí eu completo com o nome benzeno. Simples demais, é só metil e benzeno. Professor, por que você não colocou o número? Porque eu não preciso numerar quando tem somente a ramificação, né? Fica subentendido que ela vai estar ali no carbono 1, né? Então a gente não precisa numerar. Aí aparece aqui entre parênteses o nome tolueno. Professor, que nome é esse? Esse nome tolueno é um apelido, né, para esse composto. Então os químicos, assim como eles apelidaram o benzeno, eles também apelidaram o metilbenzeno como sendo tolueno, né? Então esse tolueno aqui é um apelido. Então esse composto que eu acabei falando na aula, né? Vamos agora nomear um outro composto aromático que apresente agora duas ramificações, né? Na verdade, a gente vai nomear um composto aromático que apresenta três ramificações, né? Não é duas, não. Apresentam três, né? Então a gente já vai elevar aqui um pouco o nível de dificuldade. Então o que acontece? Quando apresentar duas ou mais ramificações, esse meio aromático ele precisa ser numerado. Mas por quê, professor? Porque eu preciso especificar onde está acontecendo a ramificação, onde essa ramificação está aparecendo, para não ficar uma coisa ambígua, para não ficar uma coisa aleatória. Eu tenho que numerar, tá? Professor, posso numerar de qualquer jeito se eu quiser? Não. Existem regras para numeração. E a primeira regra para numeração é que as ramificações elas precisam receber os menores números possíveis e eu começo sempre a numerar da ramificação mais simples para a ramificação mais complexa. Então, por exemplo, se eu tenho uma ramificação metil, que tem só um carbono, e eu tenho uma ramificação etil, que tem dois carbonos, é óbvio que a ramificação metil ela vai ser mais simples do que a etil, né? Vai ser mais simples. Então, nesse exemplo aqui que está sendo mostrado aí na tela de vocês, esse nosso exemplo aqui, eu vou começar a numerar da ramificação mais simples, que é a metil. Então, está aqui o númerozinho, ó, número 1, número 2, número 3. Está seguindo o sentido aqui anti-horário, né? 1, 2, 3. Então, está aqui as numerações, 1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer aqui agora, professor? Vocês vão colocar o nome, tá? Então, como que eu coloco o nome? Basta especificar o número na qual a ramificação está aparecendo, colocar o nome da ramificação e no final colocar o benzeno, que é a nossa estrutura principal. É como se a cadeia principal, é como se o esqueleto principal fosse o benzeno. Então tudo que a gente vai nomear antes vai ser as ramificações. E aí no final é só manter o nome do esqueleto principal, que é o benzeno. Então como que vai ficar o nome desse composto? Vai ser simples demais, vai ficar 1, porque a primeira ramificação aparece no carbono 1, vírgula 2, porque a segunda ramificação aparece no carbono 2, ao coloco o di,
Por que eu coloco di, professor? Porque as duas ramificações que estão aparecendo no carbono 1 e 2 são ramificações do mesmo tipo, metil. Então eu não coloco 1 metil traço 2 metil. Não vou repetir esse nome, não tem necessidade. Coloco só o di para indicar que essa ramificação metil está aparecendo duas vezes. Então eu coloco 1,2 dimetil, aí coloco traço, aí vou lá para o carbono 3, que é onde aparece outra ramificação. Então eu coloco 3, aí coloco traço. Qual o nome da ramificação que está grudado lá no carbono 3, ou que está aparecendo no carbono 3? É a ramificação do tipo etil. Então eu coloco 3, traço etil, e aí no final é só colocar o nome do nosso composto aromático principal, que é o benzeno. Então o nome oficial desse composto vai ficar como sendo 1,2 dimetil, traço 3 etil, traço benzeno, sem segredos, tá? Então basta a gente numerar a cadeia, né? Verificar em quais números essas ramificações estão aparecendo e depois colocar o nome levando em consideração a numeração e o nome da ramificação e no final eu repetir o nome benzeno. Só isso, tá, gente? Sem segredo, sem estresse. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês um negócio muito importante, que é uns apelidos ou umas nomenclaturas que esses compostos aromáticos eles apresentam nas posições. Porque muitas vezes você vai colocar o nome do composto aromático e tem que repetir 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Então os químicos orgânicos, para facilitar esse entendimento da nomenclatura, eles preferiram colocar uns nomes especiais nessas posições, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês esses nomes especiais. Que nomes são esses? É o seguinte, quando você pegar um composto aromático, né? Você pegar um composto aromático, e esse composto aromático tiver duas ramificações, a gente consegue colocar essa nomenclatura através de apelidos. Então vamos lá. Por exemplo, digamos que eu tenho uma ramificação no carbono 1, esse R aqui é para indicar uma ramificação. Tem uma ramificação no carbono 1, e aí eu vou colocar outra ramificação no carbono 2, que seja tipo uma ramificação, por exemplo, pode ser um CH3, né? O CH3 tem ramificação metil, digamos que eu coloquei ela aqui no carbono 2. Então, em vez de colocar 1, 2 e o nome da ramificação, os químicos eles usaram um apelido horta, né? Então, toda vez que eu tiver uma ramificação no carbono 1 e 2, se for ramificação do mesmo tipo, eu posso chamar essa ramificação, em vez de colocar o número 1, 2, eu posso colocar o nome horta. Se essa ramificação aparecer no carbono 1, 3, eu posso colocar o nome para. Se ela aparecer no carbono 1, 4, eu posso colocar... Não, se ela aparecer no carbono 1, 3, eu posso colocar o nome meta. Desculpa, não é para. 1, 3 é meta. E se essa ramificação aparecer no carbono 1, 4, eu posso colocar para. Quando você subir para 1, 5 e 1, 6, ele vai ser similar a 1, 2 e 1, 3, respectivamente. Então, se for 1, 6 vai ser horta, e se for 1, 5 vai ser meta. Aí você deve estar falando assim, ah, professor, não estou entendendo nada do que você está falando. Então, vamos para os exemplos aqui. Então, vamos lá. Então, olhem esse exemplo aqui de baixo. Ó. Percebam que tem uma ramificação aqui no carbono 1 e tem uma ramificação no carbono 2. As ramificações são do mesmo tipo. Então, qual seria o nome desse composto, professor? Seria 1,2 dimetilbenzeno. 1,2 dimetilbenzeno. Agora eu vou usar o apelido. Ao invés de usar o númerozinho, ao invés de usarmos os números 1,2, como está na posição 2, eu posso usar o nome orto. Então vai ser horta dimetilbenzeno. Professor, mas não tem o nome horta lá não, tem só o O. Então a gente usa essa abreviação, somente o O para indicar horta, tá? Então toda vez que as ramificações forem do mesmo tipo, né, se tiver duas ramificações do mesmo tipo, e elas estiverem acontecendo em carbonos 1 e 2, ao invés de usar a numeração, eu posso usar o horta dimetil, tá? Ou o dimetilbenzeno, tá? Que é o nome desse composto. Vamos para o segundo caso. Percebe agora, gente, ó, que a ramificação está no carbono 1, fixa lá no carbono 1. Deixa eu só apagar aqui, gente, ó. A ramificação, ela está no carbono 1, né? A ramificação no carbono 1. No carbono 2 não tem nada, e lá no carbono 3 aparece outra ramificação. Então as ramificações estão aparecendo no carbono do tipo 1 e 3. Então quando aparecer no carbono do tipo 1 e do tipo 3, eu vou usar quem? Vou usar o nome meta. Então, qual seria o nome oficial? Seria 1,3-dimetilbenzeno. Só que eu posso usar o M de meta, dimetilbenzeno. Ao invés de numeral, eu posso usar somente o M, 1,3-dimetilbenzeno. Aí agora você deve estar dizendo, ah, professor, agora eu entendi. Então, quando for o próximo carbono, que ele for lá no carbono 4 de baixo, eu vou usar para. Exatamente. Então, quando os carbonos, né, quando tiver o grupo metil no carbono 1 e o grupo metil no carbono 4, né, então ia ser 1,4-dimetilbenzeno,
Ao invés de usar o número 1,4, agora eu posso usar o Pzinho para indicar para. Então vai ser o para-dimetilbenzeno. Tá? Então essa regrinha aqui desses apelidos para as posições, ele só é válido quando a gente tiver duas ramificações do mesmo tipo. Então é um caso especial de nomenclatura. Quando eu tiver as duas ramificações somente, quando essas duas ainda tem que ser do mesmo tipo. Para poder a gente usar esse esqueminha aqui, tá, gente? Então, é só para simplificar. Então, quando tiver na posição 1, 2 é orto, tiver 1, 3 é meta, tiver 1, 4 é para, tá, gente? Só para facilitar. Eu queria mostrar para vocês aqui também um outro assunto relacionado com aromáticos, que são os radicais aromáticos, são as ramificações aromáticas. Porque alguém pode perguntar, professor, eu sou naquela aula de ramificações, falou lá do radical metil, etil, propil, butil, sec-butil, tec-butil, isopropil, um monte de radical. Só que existe algum aromático, algum radical... Aliás, existe algum radical aromático, alguma ramificação aromática? E aí eu vou responder para vocês. Existem duas principais. Existem algumas. Só que eu vou falar somente as duas principais que a gente vai precisar usar aqui na nossa disciplina. A primeira ramificação que a gente vai usar é uma ramificação chamada fenil. Professor, mas que ramificação estranha? Não é estranha. Ela é como se fosse um benzeno normal, e aí ela tem um radicalzinho livre, ela tem uma valência livre, que é onde ela vai ligar-se lá na cadeia principal. Então, quando vocês verem uma cadeia principal gigante e tiver um benzeno pendurado lá nessa cadeia principal, vocês já vão saber, ali é o radical fenil, tá? Radical fenil. E existe outro radical muito importante para a gente, que é o radical benzil. Professor, mas qual é a diferença do radical benzil? Ele é o mesmo radical fenil, só que tem um grupo CH2 aqui em cima, ó, ligado ao fenil. E aí ele vai receber o nome de radical benzil. É simples, tá? E aqui a valência livre é onde ele vai ligar-se à cadeia principal. Então a gente tem dois radicais aqui importantes para a gente, do ponto de vista dos aromáticos, que é o radical fenil e o radical benzil. Tá, gente? Radical fenil e radical benzil. Então vamos aprender aqui agora, rapidinho, coisa rápida, para a gente fechar um videozinho aqui de 15 minutos no máximo, como que esses dois radicais eles podem aparecer em compostos orgânicos e como que a gente vai nomeá-los, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro composto orgânico que apareceu aí pra gente, ó. A gente tem tem um composto orgânico, né? Que apresenta o nosso radical aqui de estudo, tá? Então vamos tentar aprender o nome desse nosso radical aqui, aliás, desse nosso composto. Vai funcionar do seguinte modo, gente, ó. Isso aqui, gente, ó, a gente pode considerar isso aqui, ó, como sendo a nossa cadeia principal, né? Nossa cadeia principal, né? Ela tem quantos átomos de carbono? Tem 2 átomos de carbono. Aí tem ligação simples entre eles dois, então já sei que é um etano, né? Só a cadeia principal já sei que é um etano. Só que pendurado em cada um desses etanos, eu tenho um radical do tipo fenil. Ó, a ligaçãozinha dele aqui, ó, a ligação dele, né, normal, e aqui embaixo aromático, fenil. E eles estão pendurados no carbono 1 e no carbono 2. Como que eu colocaria o nome disso aqui? É muito simples. É aquela mesma ideia dos alcanos ramificados. Eu coloco o número na qual a ramificação aparece, coloco o nome da ramificação e no final o nome da cadeia principal. E aí fica fácil, ó, vai ser 1, 2, né? Onde essa ramificação está aparecendo, 1, 2. Qual é o nome da ramificação? Ela é a ramificação do tipo, ó, ela é a ramificação do tipo fenil, né? Que é o aromático com esse tracinho aqui em cima, ó, a ramificação do tipo fenil. Ela aparece 2 vezes, então eu coloco o di. Então vai ser 1, 2, difenil, traço, o nome da cadeia principal, que é o etano. Então vai ser 1, 2, difenil, etano. Simples demais, tá? Vamos agora para um composto muito interessante. Esse composto aqui, ele é um composto misto, porque ele vai envolver... Na verdade, ele é um alceno, só que é um alceno misto, né? Por que ele é um alceno, professor? Porque tem uma dupla ligação aqui na cadeia principal. Por que ele é um composto de cadeia mista? Aliás, por que ele é um composto misto? Porque tem ramificações simples, como o metil, e tem uma ramificação diferenciada aqui, que é a nossa ramificação aromática, tá? Que é a ramificação fenil. Professor, como que eu colocaria o nome desse composto? A primeira coisa que a gente teria que fazer era numerar, né, a cadeia principal, depois pegar o nome das ramificações, ver em qual carbono estão aparecendo as ramificações, e aí depois a gente conseguiria colocar o nome. Então, como que eu vou numerar, professor? Aí lembra da regrinha para numerar os senos. Eu começo sempre a contar
da extremidade mais próxima na qual encontra-se a dupla ligação. Você percebe que a dupla ligação, ó, vou até marcar com certo, ela está aqui, ó, a dupla ligação está aqui. Qual a extremidade mais próxima? Ela está mais próxima da extremidade esquerda. Então, eu vou começar a contar da esquerda. Então, vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Opa, carbono 6, já sei que é um X, né? Se tem 6 átomos de carbono, sei que é um X. E estou vendo que no carbono 2 tem uma ramificação do tipo metil. Estou vendo que no carbono 4 tem uma ramificação do tipo metil. Estou vendo que no carbono 4 tem uma ramificação do tipo fenil. E estou vendo que a dupla ligação ela acontece entre o carbono 2 e o carbono 3. E sei que a cadeia principal é uma cadeia X, né? Então fica fácil. Então agora é pegar todas essas informações e agrupá-las para formarmos um nome. Então vai ficar, o nome desse composto como vai ficar, gente? Vai ficar bonito o nome dele, ó. Vai ser, ó, 2, 4, que é onde está aparecendo aqui as ligações, está aparecendo as ramificações. Ela está aparecendo no carbono 2 e no carbono 4. Vai ficar 2, 4. E as ramificações são do mesmo tipo, são metil, dos mesmos tipos. Então eu não coloco o nome metil duas vezes, eu coloco só o dimetil. Então vai ser 2, 4, dimetil, traço. Ah, tô vendo que no carbono 4 tem outra ramificação, que é a ramificação fenil. Então eu coloco 4, traço, o nome da ramificação, que é fenil. Aí traço de novo, coloco X. Por quê? Porque tem 6 átomos de carbono na cadeia principal, coloco X. Aí coloco traço e aí coloco 2. Professor, por que apareceu esse 2? Porque a ligação dupla está entre o carbono 2 e o 3. E aí eu coloco o nome do carbono na qual a ligação dupla se inicia, que é o carbono 2. Então vai ser X2 eno. Professor, por que tem esse en aqui? Por que não é X2 ano? Né? Por que aparece o en? Porque o en está se referindo aos alcenos, que são uma presença de ligações duplas. Tá? Se fosse uma ligação tripla, aí seria ino. Se fosse só ligação simples, aí seria ano. Como tem ligação dupla, eu vou usar o en. Tá? E o ozinho aqui é característico dos hidrocarbonetos. Tá? Simples demais. Então vai virar 2, 4 dimetil, 4 fenil, X2Eno. Beleza, gente? Então esse é um composto muito interessante de cadeia composto misto, né? Que envolve ramificações simples e envolve também uma ramificação aromática. Tá? Para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero mostrar para vocês a estrutura de 3 compostos aromáticos muito comuns assim, na química orgânica. Primeiro é o naftaleno. Tá? Naftaleno. O que é o naftaleno? São 2 benzenos condensados, grudados, naftaleno. O naftaleno é o principal composto que aparece num produto químico chamado naftalina, aquelas bolinhas que a gente coloca no guarda-roupa contra mofo. Né? Aquela naftalina ela é formada por esse composto aqui, pelo naftaleno. Tá? Outro composto interessante é a junção de 3 cadeias carbônicas, de 3 compostos aromáticos ao mesmo tempo. A gente dá o nome desse composto aqui de antraceno. Tá? E o terceiro composto aromático, também muito importante, é 3 anéis benzênicos grudados, só que na verdade são diferentes. Né? A gente tem 2 aqui no mesmo plano e um terceiro aqui no plano de cima. Esse composto recebe o nome de fenatreno. Tá? Então eu queria que vocês depois, estiverem assistindo o vídeo, dessem uma olhadinha nesses 3 compostos aqui, tá? Que eles são importantes. Tá? Naftaleno, antraceno e o fenatreno. Tá, gente? Pessoal, eu queria falar para vocês que por hoje é só. Tá? A aula hoje era para mostrar para vocês o nome desses compostos aromáticos com ramificação e também mostrar para vocês os casos em que os compostos aromáticos eles viram uma ramificação, que é muito importante, tá? Eu desejo a vocês aí que vocês... meu Deus do céu, falhou. Desejo a vocês um bom final de semana e espero que vocês assistam o vídeo, porque esse conteúdo vai cair na prova e é muito importante que vocês assistam. Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço, bom final de semana a todos e amém. Até mais.